Olá a todos, sejam bem-vindos ao No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expresso em que tentamos descomplicar o futebol. Na Primeira Liga jogou-se uma daquelas jornadas entaladas no meio de eliminatórias europeias. Apesar do questionamento de calendário de algumas equipas, não houve avanços nem recuos na classificação. O meu nome é Francisco Martins e tenho comigo o Tomás da Cunha. Olá, Tomás. Olá, Francisco. Ao Rui também. Grande abraço a todos. E o Rui Malheiro. Viva, Rui. Viva Francisco, viva Tomás e cumprimentos a todos que nos ouvem. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Começamos pelo líder do campeonato. O Futebol Clube do Porto foi ao estádio António Coimbra da Mota impedir que o abalo emocional sofrido na ronda anterior se expandisse e conseguiu mesmo fazê-lo. O espírito criativo do Estoril foi algemado pela virilidade dos Dragões e a equipa de Farioli venceu por 3-1. Rui Malheiro, quando os astros pressão e bolas paradas se alinham, o Futebol Clube do Porto atinge o seu esplendor. Sim, e repara que isto tem acontecido frequentemente fora de casa, e falo concretamente da vitória em Alvalade, da própria vitória em Braga, também do desafio contra o Famalicão, em que o Futebol Clube do Porto acabou também por ser cirúrgico, e agora diante do Estoril. E a verdade é que o melhor Porto de Farioli, na verdade, tem surgido sempre, em termos de campeonato, nos jogos fora de casa, e ontem voltou a ser assim. Eu creio que é uma exibição muito forte da equipa do Futebol Clube do Porto. O próprio facto de ter aberto o marcador logo aos 14 minutos mostrou qual era o caminho que o Futebol Clube do Porto estava a ter. Eu creio que Ian Cathro procurou repetir aquilo que tinha corrido bem no Dragão em termos de pressão. Mas nem tudo correu bem, curiosamente, nesse jogo em termos de pressão, e saiu tudo ao lado porque a equipa do Futebol Clube do Porto estava preparadíssima para encontrar um Estoril em 4-4-2 em Losango. E a verdade é que o Futebol Clube do Porto foi cirúrgico na forma como explorou os corredores laterais, e acho que esse é o ponto, para além dos que referiste, essencial. O Futebol Clube do Porto, principalmente no corredor esquerdo, através de Zaidu, Gabri Veiga e Pietuszewski, teve uma dinâmica muito forte que o Estoril não conseguiu contrariar, e mesmo no corredor oposto, e principalmente aí na segunda parte, o Alberto Costa também conseguiu criar os mesmos desequilíbrios, até porque o Ian Cathro, ao intervalo, procurou equilibrar mais o seu corredor direito do ponto de vista defensivo, que não correu propriamente bem. Depois, obviamente, juntar a pressão do Futebol Clube do Porto, que surtiu efeito e obrigou o Estoril praticamente a bater sempre direto, e reparar que no Dragão uma das armas da equipa do Futebol Clube do Porto, do Estoril, diante do Futebol Clube do Porto, acabou por ser a construção deste trás. É aí que surge o golo que sofre, mas a partir do momento em que sofre o golo, conseguiu sair muito bem desde trás e depois entrar no meio campo ofensivo e chegar em condições à baliza adversária, principalmente na primeira parte ou nos primeiros 60 minutos, se quisermos esticar um bocadinho mais a questão, e depois também, obviamente, a bola parada a ser absolutamente determinante, e não é por acaso que o Gabri Veiga, ao regressar à titularidade, acaba por estar ligado às melhores lances de bola parada do Futebol Clube do Porto, que são, para além do 2-0, que foi um autogolo do Checa, também pouco antes, no golo invalidado ao Denis Bull por 13 centímetros, depois do Futebol Clube do Porto ter tido mais um pontapé de canto, e foram vários ao longo do encontro. Salientar, vitória justíssima do Futebol Clube do Porto, muito superior ao adversário. Uma nota para o Estoril, que me parece também importante dizer. Ian Castro, do meu ponto de vista, falhou estrategicamente, da mesma forma que eu elogiei bastante no Dragão, mesmo perdendo. Ontem, perdendo, creio que ficou aquém daquilo que seria esperado. Sobretudo foi uma equipa muito passiva, sem bola, e creio que perdeu praticamente todos os duelos e segundas bolas, e ao mesmo tempo mostrou ser algo imberbe também, quer do ponto de vista defensivo, quer do ponto de vista ofensivo, mas viu premiados os seus esforços com mais um grande golo do Begraoui, mas sobretudo destacar que a equipa na segunda parte melhorou com Pizzi e com Rafi Kitan, embora saibamos, e Ian Caffrey creio que o referiu no final do jogo, que Rafi Kitan não estaria pronto para mais de 30 minutos. É uma pena, obviamente, para o Estoril, não diria que é para o Futebol Clube do Porto, bem pelo contrário, mas com Rafi Kitan em campo e mesmo com Pizzi no nível que se exibiu ontem, a equipa do Estoril cresceu inequivocamente.
Tomás, o Estoril até conseguiu colocar alguma verticalidade no seu jogo, mas depois era difícil que o Porto não anulasse os passos verticais do Estoril com a sua pressão, obrigando sempre os jogadores estorilistas a estarem desenquadrados com aquilo que procuram, que é a baliza contrária. Sim, foi um Porto muito assertivo ao nível da pressão. Conseguiu sempre condicionar o Estoril nas ligações por dentro e teve também a capacidade de dominar um jogo mais direto, sobretudo na forma como o Bednarek se impôs ao Lac Simican. Mesmo na segunda parte, quando o Estoril até teve mais bola, acabou por tirar muitos cruzamentos e, obviamente, esse é um dos cenários mais confortáveis do Futebol Clube do Porto, que entrou com tudo. A primeira parte foi melhor do que a segunda, mas em traços gerais houve sempre um controle bastante significativo da equipa de Farioli. E se é verdade que a pressão do Estoril não conseguiu ser bem trabalhada na primeira parte, também não me parece que tenha sido surpreendido. O Ian Castro provavelmente acreditou que daquela forma iria travar o Futebol Clube do Porto, mas não aconteceu. Também porque os Dragões mostraram um futebol muito oleado, a aproveitar o passo atrás para o Diogo Costa, a conseguirem também usar o apoio, o Alan Varela como apoio frontal para depois bloquear saídas pela esquerda. E de facto, porque dos outros já conhecíamos o que podiam dar, mas do Zaidu, se calhar, estamos a ver o melhor rendimento no Futebol Clube do Porto, um jogador muito importante na condução, mais regular ao nível da decisão, sobretudo no passe, tanto que faz a pré-assistência no golo do PP, a bola entra por dentro para o Gabriel Veiga a fazer um movimento de ruptura com o Piatusevski mais aberto, e este triângulo funcionou perfeitamente durante a primeira parte, e o Zaidu faz o tal passe que liberta o Gabriel Veiga, outro dos jogadores muito importantes, porque a todos os níveis, na forma como consegue dar movimentos agressivos, pela precisão técnica em jogo corrido e na bola parada, é de facto a melhor solução porque preenche todos os requisitos do modelo de Farioli para aquela posição e, portanto, o Gabriel Veiga foi indiscutivelmente uma das principais figuras. De resto, acompanhando a nota que o Rui deixou há pouco, não me parece por acaso que alguns dos melhores jogos do Porto na temporada tenham acontecido fora de casa. É que o Porto é sobretudo uma equipa de atração da pressão e de descoberta do espaço livre. E nos jogos fora de casa é quase um exercício mais simples, com isto não estou a tirar mérito, mas mais simples porque o adversário inevitavelmente liberta alguns espaços. E se nós recuarmos, vemos em Alvalade a tal ligação com o Ola Varela no primeiro golo e depois triângulo no lado direito. Na Luz, por exemplo, uma ligação de terceiro homem no corredor central e o Verholt a atacar o espaço para finalizar a jogada. Em Braga, até uma ligação mais direta para as costas, porque o Braga assume as referências de marcação a todo o campo, muito subido, e por isso liberta mais espaço nas costas. Portanto, este é o cenário do Porto. Construir de forma a encontrar os vazios na pressão adversária, e isso foi bem feito mais uma vez no Estoril, principalmente pelo triângulo do lado esquerdo, e nota para a construção do primeiro golo, com o uso do Diogo Costa, que é muito boa. De resto, é o Porto que já conhecemos, muita agressividade na pressão e nos duelos, com o meio campo a dominar largamente, e um Estoril impreparado e sem grande reação. Na segunda parte houve eh, alguma tentativa de se soltar pelo lado direito, mas de facto, tirando o gol do Begraoui e mais um par de ações do avançado estorilista, não houve grande coisa a destacar. Vale a pena destacar, sim, o rendimento do Begraoui, cada vez mais um avançado a pedir outros patamares, porque é muito espontâneo em tudo o que faz. É móvel, é um jogador agressivo, é um jogador espontâneo no último terço, por isso, curioso para perceber os próximos passos. Para o Futebol Clube do Porto, segue-se a segunda mão dos quartos de final da Liga Europa contra o Nottingham Forest. No primeiro jogo, o treinador do clube inglês, Vítor Pereira, regressou ao Estádio do Dragão, onde recebeu aplausos. No entanto, o jogo terminou empatado a um golo, o que não ajudou a antecipar o desfecho. Tomás da Cunha, esperas que Farioli aposte as fichas todas na visita ao City Ground ou voltará a fazer aquela meia rotação que vimos na primeira mão? Iria mais pela segunda opção. É que, por mais que queiramos olhar para o calendário do Porto e pensar que a coisa não é assim tão difícil, não me parece que um treinador metódico e que seguiu normalmente uma programação muito rigorosa queira dar-se ao luxo e até transmitir uma mensagem errada à equipa de repente passar as fichas para a Liga Europa. Portanto, acho que isso não vai acontecer e o 11 que vai jogar contra o Nottingham Forest já estará mais ou menos ou 100% planeado na cabeça de Farioli. Depois há algumas novidades que são já habituais. O Piatusevski não joga a Liga Europa, portanto, por aí não há grandes dúvidas. O Fofana parece-me que poderá recuperar, tendo terminado o jogo como uma espécie de extremo direito, uma vez que o William Gomes não estava disponível
para este jogo na Amoreira. No meio-campo, o Pablo Rosário também poderá voltar a ter esse protagonismo. Enfim, talvez o Bednarek seja mesmo um dos jogadores que pode ir a jogo, precisamente pela forma como se impõe nos duelos e na presença na área. É que não sabemos a abordagem do Forest, porque na primeira mão pareceu-me que o Vítor Pereira quis claramente levar o jogo vivo para o City Ground. Mas não sei se o resultado contra o Aston Villa, um empate, dá suficiente margem a Vítor Pereira para também apostar mais na Liga Europa, porque tem algumas razões para o fazer, porque o Tottenham perdeu, o Forest tem, enfim, um bocadinho de oxigênio nessa luta pela despromoção da Premier League, mas não dará para facilitar muito. E, portanto, poderá E o querer ter a próximo jogo equipa é com mais o fresca. Burnley. O próximo jogo é com o Burnley e são 3 pontos que o Nottingham tem que seguramente garantir. Quase decisivos. Vencendo o Exatamente, Burnley pode criar uma margem muito interessante para o lugar de despromoção. Nesse sentido, exatamente. foi um Forest muito pragmático no Estádio do Dragão, a apostar muito na bola longa, e é um tema que muitas vezes parece passar ao lado. E foi tema na conferência de imprensa do Farioli de pós-jogo do Forest. Então, porque é que a equipa do Porto não foi tão pressionante como das outras vezes? E o Farioli responde algo como: se do outro lado está uma equipa que mete 8 de 10 bolas longas, não dá para pressionar, porque só é possível pressionar quando o adversário se dá à pressão. E o Force claramente não quis dar-se à pressão do Futebol Clube do Porto, que ainda assim criou mais do que o suficiente para vencer o jogo. Portanto, se eu considerava que a eliminatória era de 50-50 à partida, parece-me que agora o registro é o mesmo e não espero de nenhum dos treinadores, na verdade, que haja aqui uma aproximação de outro tipo, desprezando o campeonato ou colocando o campeonato em segundo plano. Parece-me que a eliminatória está lançada nas mesmas bases. Rui Malheiro, se calhar outra dúvida também pode ser Gabri Veiga, que foi titular em 3 jogos consecutivos, ao contrário de Victor Froholt, que descansou na primeira mão desta eliminatória contra o Nottingham Forest. Sendo Victor Froholt o jogador que marca a identidade do Porto, e Gabri Veiga, se calhar, o jogador que também tem aquele Certíssimo. lado mais energético, tem outra capacidade definidora, não só através da finalização, mas também do passe no último terço. Pode ser uma arma importante para o Futebol Clube do Porto gerir neste segundo jogo. E vai ser, o Gabriel Veiga vai entrar ao minuto 60, tenho poucas dúvidas em relação a isso. Parece-me, face àquilo que é o jogo, que muito provavelmente o tridente de meio campo será Rosário, Froholt e Fofana, de início, ainda que possa ter algumas dúvidas em relação à titularidade do Froholt, mas parece-me que irá manter a titularidade. E concordo inteiramente com o Tomás, o Bednarek vai ser titular desta feita ao lado do Tiago Silva, como o Diogo Costa irá manter a titularidade. Sobre isso não me parece surgir grande dúvida. Tal como o Tomás disse muitíssimo bem, o Pietruszewski não está inscrito na Liga Europa, vai ser Borja Sainz, que até não entrou mal no jogo diante do Estoril, ao contrário do que tem sucedido em jogos anteriores, mesmo quando foi titular. E creio que também é importante falar um aspecto que é a questão mental do Borja Sainz. É certo que o Borja Sainz não foi um jogador que nunca me apaixonou particularmente, creio que até que dos reforços do Futebol Clube do Porto do verão acabou por jogar mais do que aquilo que justificava, mas também não havia uma solução à altura, e quando havia essa solução passava obviamente por deslocar o PP para o corredor esquerdo, mas temos que compreender que é um jogador que perdeu a mãe muito recentemente e, como é óbvio, isso tem um peso psicológico muito grande no jogador, mas não deixa de ser curioso na forma como entrou diante do Estoril, ao contrário, por exemplo, do que tinha sucedido com o Nottingham Forest como titular, já mostrou e criou algum impacto em termos de jogo ofensivo da equipa do Futebol Clube do Porto, e acaba por estar envolvido numa oportunidade clamorosa e também, se quiseres, no lance do terceiro golo da equipa do Futebol Clube do Porto. Eu concordo inteiramente com o Tomás, é um jogo de 50-50. Há um dado que me parece também importante, é que o Futebol Clube do Porto, depois de Forest e do jogo do campeonato do fim de semana, defronta o Sporting para a taça, e eu aí acredito que a equipa possa ser mais próxima do 11 ideal da equipa do Futebol Clube do Porto, embora esse 11 ideal para um jogo diante do Sporting possa ser também uma mistura daquilo que é o melhor Futebol Clube do Porto em termos de campeonato e o melhor Futebol Clube do Porto em termos de Liga Europa. Rui, Mas mas aí também creio, já terá havido o derby de Lisboa, que pode decidir exatamente, o Farioli. é esse o ponto, porque se o derby de Lisboa terminar, e diria, chega ao Futebol Clube do Porto
que a equipa do Sporting não vença a partida, mas se perder ainda haverá muito mais conforto. É exatamente aquilo que o Tomás estava a dizer. O Futebol Clube do Porto abordará o jogo diante do Sporting como uma final, ou seja, é uma meia-final da taça, mas será a verdadeira final da taça, com todo o respeito, obviamente, pelo Torriense e pelo Faf. Em relação ao Nottingham Forest, nós sabemos que Vítor Pereira, se eliminar o Futebol Clube do Porto, faz a melhor campanha europeia do Nottingham Forest desde o bicampeonato europeu com o Nigel Clough, com o Brian Clough, e aquilo que me parece fundamental, apesar de haver essa possibilidade de fazer história, é para a equipa do Nottingham Forest conquistar a manutenção. Hoje o Leeds joga e é importante para a equipa do Nottingham Forest que o Leeds perca diante do Manchester United, ainda por cima fora de casa, mas sobretudo o jogo diante do Burnley pode ter aqui um caráter decisivo. O Burnley não tem praticamente possibilidade nenhuma de ficar na Premier League, mas se o Nottingham Forest ganhar pode criar um fosso até de 6 pontos para a linha de água, e creio que esse é o momento determinante, se quisermos, para o sucesso do trajeto de Vítor Pereira, e não era fácil, como treinador do Nottingham Forest. Agora, como é óbvio, há um Nottingham Forest que tem Sangaré e Elliot Anderson na zona central do meio-campo, e depois há outro Nottingham Forest sem eles na zona central do meio-campo. Obviamente, se jogar com Sangaré e Elliot Anderson diante do Futebol Clube do Porto, tem mais possibilidades de ser feliz e tornará o jogo claramente mais equilibrado. Com a solução que encontrou no Dragão, jogando com o Yates na zona central do meio campo, eu creio que é sempre uma equipa muito mais presa do ponto de vista ofensivo, muito mais presa exatamente a essa verticalidade que procurou mostrar no Dragão, mas deixa-me dizer, no Dragão o Futebol Clube do Porto foi extremamente infeliz. Podia ter vencido o jogo e merecia ter vencido o jogo, que é mais importante, e até ter criado uma margem interessante para o jogo da segunda mão, mas pagou claramente um autogolo absolutamente surreal, numa altura em que já se tinha adiantado no marcador, e eu creio que os primeiros 20 minutos diante do Nottingham Forest, quer casa, quer fora, são determinantes, porque é um período em que a equipa, por norma, sente mais dificuldades, mas acredito que o Futebol Clube Porto será capaz de ser, e isto em relação ao Dragão, claramente uma equipa mais efetiva, se quiseres, e eficiente do ponto de vista ofensivo, porque isso, a partir do momento em que o Martim Fernandes faz o autogolo, em que eu acho que também Diogo Costa tem algumas responsabilidades, a equipa do Futebol Clube do Porto entrou numa espiral de nervosismo que acabou e que veio também de fora do relevado, e isso é um ponto muito importante, e que desapareceu claramente diante do Estoril com a exibição afirmativa que a equipa do Futebol Clube do Porto fez, mas a verdade é que se notou, e apesar do Futebol Clube do Porto ter tido as melhores oportunidades depois do 1-1 para conseguir a vitória, faltou mais incisividade em termos de finalização, e estou completamente de acordo com o Tomás, não fazia muito sentido ao Futebol Clube do Porto pressionar alto no jogo do Dragão, quando a equipa adversária procura verticalizar o jogo. E para além disso, também é importante não esquecer que Mofi, tirando aquele grande jogo que fez diante do Stuttgart e que parecia ser o seu regresso aos melhores tempos, não tem sido a melhor opção ofensiva do Futebol Clube do Porto. É difícil neste momento ao Futebol Clube do Porto ter um avançado de referência ao nível de Samu e daquilo que o Duque Guion podia ter trazido, mas a verdade é que o Mofi diante do Nottingham Forest esteve desinspirado na finalização, e também não foi um jogador, e já isso vem de jogos anteriores, que não é particularmente incisivo na pressão, porque não atravessa mesmo um bom período do ponto de vista psicológico, mas também a nível físico, porque víamos um Mofi antes dos episódios de Nice num patamar muito superior àquele que vemos hoje em dia. E, portanto, teremos uma eliminatória muito condicionada por aquilo que são as exigências dos dois campeonatos. O Sporting foi à reboleira para que Daniel Bragança pudesse mais uma vez alimentar a desconfiança de que frequentou um curso de tiro ao mesmo tempo que recuperava de lesão. O médio voltou à competição apenas em janeiro e já chegou aos 5 golos. Aquele que marcou a Estrela da Amadora foi decisivo para a vitória dos Leões. Tomás da Cunha, os Leões aproveitaram as diagonais de Luís Soares para se superiorizarem, mas o momento do 1-0 acabou por ditar o fim da disponibilidade competitiva da equipa de Rui Borges, que acabou mesmo por ser pressionada pelo Estrela da Amadora.
Fica a vitória para o Sporting, porque a nível exibicional foi um dos pontos mais baixos do campeonato. É verdade, em circunstâncias muito particulares, porque jogar contra este Estrela não é fácil. É uma equipa bastante disponível para os duelos, para um jogo muito direto, que acabou por provocar algumas dificuldades ao Sporting. E depois, olhando para a desinspiração geral da equipa leonina, eu destacaria sobretudo o Jenny Catamo no plano ofensivo, mais até do que o Luís Soares, que parece estar menos leve. Claramente já entrar numa fase final de temporada. Vamos ver se ainda consegue dar um rendimento mais próximo do que mostrou E ao foi longo. várias vezes, não sei se concordas comigo, Tomás, engolido pelo Lekovic, que faz Lekovic, um ótimo jogo. sim, é um Exatamente. central também que conseguiu bater-se muito bem, quer dentro da área como fora. Portanto, há aqui os dois lados. Mérito do Lekovic, também há alguma falta de frescura, e não falo apenas do lado físico, algum cansaço acumulado, pelo menos à vista, em Luís Soares. Por isso, dizia que o melhor rendimento ofensivo do lado do Sporting veio de Jenny Catamo, a nível de desequilíbrios. Na primeira parte, a tentar soltar os movimentos interiores de Fresneda, em ruptura, embora o passe nem sempre tenha entrado, mas quase sempre com intencionalidade na manobra de Jenny Catamo. E na segunda parte, dá origem ao golo do Sporting, um passe interior que depois tem um bom trabalho do Trincão em zona central e o aparecimento de Daniel Bragança em zona de finalização, sendo que essa foi uma das raras diferenças no jogo do Sporting. É que tentou sempre forçar muito pelos flancos, mas o Estrela conseguiu controlar-se, quer pela exibição do Bruno Langa, muito boa, não é de agora, é um lateral que aprecio bastante pela forma como se defende e não só, e também do outro lado pelo jovem Scholze, que chegou em janeiro e tem potencial. Um jogador algo caótico por vezes, mas com bastante disponibilidade para se defender e também para alguns movimentos, quer por fora, quer por dentro. Valerá a pena seguir este reforço Totalmente de acordo do contigo. Estrela da Amadora. Posto isto, o Sporting desequilibra num movimento pouco visto, porque o Daniel Bragança, na primeira parte, esteve muitas vezes preso à meia esquerda, mas mais como construtor, a ver o jogo de frente, tanto que tentou alguns passos por cima da defesa do Estrela, a maior parte deles sem grandes efeitos. Ao longo da partida, pouca concretização do Sporting, não foi muito ameaçador perante um Estrela que também nunca esteve encurralado, porque foi dividindo o jogo com os tais pontapés longos, à procura dos movimentos do Stoica, entre o Fresneda e o Eduardo Quaresma. O vento também condicionou, logicamente, mas a partir do 1-0, o Estrela teve ali aquele remate na sequência de um pontapé de canto e não ameaçou muito mais a baliza de Rui Silva. Portanto, foi um Sporting de serviços mínimos, a tentar, sobretudo, fazer a gestão de duas frentes, campeonato e Liga dos Campeões, e também a gestão do próprio plantel. Obviamente fica o regresso de Giovanni Kenda, que se calhar vai ter uns minutinhos frente ao Arsenal, porque neste momento o plantel precisa de tudo e já se percebeu que Pedro Gonçalves não atravessa de todo a fase de maior discernimento, presença e influência. Fez um jogo bem abaixo daquilo que já mostrou do ponto de vista da definição dos lances. Rui, de facto, o Tomás já destacou o regresso de Giovanni Kenda, vai a tempo de ainda ser importante nesta temporada para o Sporting, que está, como também o Tomás disse, aqui a jogar duas frentes, pelo menos por enquanto. Veremos como regressa, mas eu creio que o papel do Giovanni Kenda, e falta pouquíssimo para acabarmos a temporada, será quase sempre a do suplente utilizado. E a partir daí, como suplente utilizado, eu creio que terá e poderá ter uma importância consoante o evoluir dos jogos. E até vou buscar uma frase que o Hugo Oliveira utilizou sobre o Oscar Aranda. Já não há nada a esperar do Oscar Aranda nesta temporada, e aquilo que ele puder ir introduzindo nos 10, 15, 20 minutos que vai jogando já é muito bom para o Famalicão. Eu creio que acontece exatamente o mesmo com o Kenda, ainda que o Kenda tenha algo que é importante, ainda tem o sonho de estar presente no Campeonato do Mundo. Parece-me um sonho praticamente inverosímil, mas na verdade eu creio que de jogo para jogo o Kenda tem capacidade para trazer algo que o Sporting não tem tido. Ou seja, nota-se perfeitamente, e estou completamente de acordo com o Tomás, que o Pote está muito longe do seu melhor. O jogo diante do Estrela para Pote foi particularmente penoso. Foram muito poucas as boas decisões que o Pote acabou por tomar ao longo da partida. Agora, exigir ao Kenda uma titularidade nos jogos decisivos que se vão seguir, e o Sporting tem 10 dias de altíssima competição pela frente, Arsenal,
fora, Benfica, casa e Futebol Clube Porto fora, eu não estou à espera que o Kenda seja titular em qualquer um destes 3 jogos, mas acho que pode ter minutos na segunda parte e o crescimento de jogo para jogo e a altíssima competição que vai ter pela frente nesses 3 jogos podem ser importantes para o avolumar de confiança do jogador para atacar a reta final do campeonato. E cá está, o Sporting Benfica também determinará muito daquilo que o Sporting precisará ou não para aquilo que resta de campeonato, porque se o Sporting vencer o Benfica, tem o segundo lugar assegurado e vai continuar à espera de uma escorregadela do Futebol Clube Porto para poder ser a campeão nacional, neste caso, tricampeão nacional. Como referiste, Rui, no calendário do Sporting aproxima-se um ciclo exigente de jogos. Segue-se o Arsenal para a Liga dos Campeões, depois o Benfica para o Campeonato e, por fim, o Futebol Clube do Porto para a Taça de Portugal. Olhando Sem para... tanta margem de rotação como o Futebol Clube Porto, e esse ponto Uhum. também parece muito importante. Uhum. Olhando para a segunda mão dos quartos de final da competição europeia, os Leões podem se inspirar no que o Bournemouth fez, que foi ganhar ao Emirates, algo que o Sporting também precisa de fazer, ou pelo menos ajudará a avançar na Liga dos Campeões. Rui Malheiro, tendo em conta a maneira como foi gerido o jogo na Reboleira, Rui Bosch parece já ter o plano traçado para a visita a Londres. Por onde achas que pode passar a estratégia? Eu creio que há um aspecto, que é o aspecto psicológico na equipa do Arsenal, que é muitíssimo complicado e dir-te-ia que o resultado em Alvalade foi extremamente feliz para a equipa do Arsenal, num jogo que foi muito tático, a equipa do Arsenal conseguiu, através de uma pressão alta, condicionar muito bem as saídas do Sporting, a obrigar o Sporting a jogar longo, mas também me parece que o Sporting foi inteligente na forma como condicionou a saída do Arsenal, ou seja, mesmo sabendo que é uma saída quase sempre curta, para não dizer permanentemente curta, a forma como a equipa do Sporting não pressionou os defesas centrais, mas pressionou a entrada de bola nos destinatários dos passos dos defesas centrais, foi muito inteligente. Mas volto ao fator psicológico do Arsenal. O Arsenal tinha a obrigação de ganhar ao Bournemouth, não fez uma boa exibição, bem longe disso, e é importante não esquecer que o jogo a seguir à recepção ao Sporting é a deslocação ao terreno do Manchester City. E eu creio que se o Arsenal perder o jogo com o Manchester City, corre sérios riscos de voltar a perder um campeonato muito perto da meta, quando estamos a falar de um clube que estava praticamente com o título muito próximo e quebrar um jejum de 22 anos. Eu creio que essa intranquilidade e também o facto de, um bocadinho na linha do que sucedeu em Alvalade, a equipa possivelmente poupar vários jogadores a pensar no jogo do Manchester City, pode fazer crescer a possibilidade do Sporting pelo menos conseguir marcar um golo e levar o jogo, por exemplo, para um prolongamento. Agora, temos que ser honestos, mesmo com uma equipa não titular, e é importante também referir que o Eze voltou à competição, ainda há dúvidas sobre os jogadores que estão neste momento com problemas físicos, se regressam ou não, e falo concretamente do caso do Saka, mas parece-me que a equipa do Arsenal não vai apresentar o 11 habitualmente titular diante do Sporting e vai estar a pensar demasiado, do meu ponto de vista, no jogo diante do Manchester City. E essa é uma das janelas de oportunidade que a equipa do Sporting tem e, sobretudo, não esquecer que o Sporting, principalmente no início da segunda parte, foi uma equipa que conseguiu ser ameaçadora para a equipa do Arsenal com o resultado em 0-0 e, sobretudo, também antes do gol do Havertz, e é uma jogada muito, muito bem elaborada por parte do Arsenal, em que há um erro crasso de Daniel Bragança, mas não faz sentido, do meu ponto de vista, colocar todo o ónus no Daniel Bragança, mas a verdade é que o Sporting, no período anterior a essa situação, acaba por ter 3 oportunidades clamorosas e é David Raya, que foi claramente o melhor em campo no jogo, que segura a partida para o Arsenal. Eu creio que o Sporting tem que ser 100% perfeito do ponto de vista defensivo e ser eficaz nas 3, 4 chegadas que terá com qualidade a zona de finalização da equipa do Arsenal e pelo menos marcar um golo. E isso aí creio que vai criar um nervosismo muito grande na equipa do Arsenal, mas obviamente, e volto a frisar, o Arsenal é favorito a seguir em frente, agora o Sporting não tem nada a perder. Tomás, será preciso um gol do meio campo para o Sporting seguir em frente na Champions? Se for a confiar no gol do meio campo, é capaz de ser complicado, porque gols daqueles não aparecem todos os dias. Mas para o Sporting, apesar do balde de água fria, de sofrer aquele gol mesmo em tempo de desconto,
há algumas perspectivas competitivas. É que, olhando para o todo da temporada, falando até apenas da Liga dos Campeões, o Sporting soube sempre abater-se bem, mesmo nos terrenos mais complicados. E juntando isto a um Arsenal que não consegue propriamente soltar-se a nível futebolístico e além de todo o peso psicológico que esta fase da temporada carrega para os de Mikel Arteta, há aqui uma conjuntura que pode permitir ao Sporting reentrar na eliminatória. Estou curioso com a abordagem de Rui Borges, não propriamente a nível de nomes, porque aí parece-me que há poucas dúvidas. A dúvida da primeira mão até foi colocada de forma diferente pelo treinador, porque, e falámos aqui disso, não esperava que o João Simões, pelo momento, não pelas características, fosse o escolhido do treinador do Sporting, e depois há aquele erro na forma como o Bragança salta na pressão, não há ajuste a tempo e o Sporting sofre o golo. Mas, em traços gerais, permitiu pouco ao Arsenal e, além disso, conseguiu, sobretudo pelos flancos, aparecer em zona privilegiada, desde logo, com os avanços do Maxi Araújo. É importante que o Pedro Gonçalves consiga participar mais em zona central para precisamente gerar algum tempo, confundir o Arsenal, que neste momento tem o Zubimendi também muito desgastado na temporada e pode permitir alguns espaços. Depois, sabe-se que o Arsenal, quer pelo trabalho do Raya, quer pelo trabalho dos centrais, não permite muitas oportunidades em corredor central. E nesse sentido, os movimentos de aparecimento dos médios. É preciso mais de Trincão, é preciso que o Luís Soares também consiga fazer o trabalho que faz mais vezes no futebol português. Mas tudo isto dentro de um cenário de solidariedade e de competência defensiva, porque o Arsenal também vai ter momentos no jogo. É uma equipa que tem sempre o fator bola parada e isso foi bastante visível no jogo em Alvalade. Agora, se o Timber não voltar à competição brevemente, aquele lado direito vai continuar a ser exposto e foi mais uma vez exposto pelo Bournemouth. Por isso, parece-me que as fichas do Sporting estarão mais uma vez investidas nesse lado. Pote, Maxi Araújo, no meio-campo, à partida, voltarão Yulmans e Morita. De resto, mais um jogo para Diomande provar que é um central de elite, porque na primeira mão não deu quase hipóteses a Gyökeres. Já fez um grande jogo na última vez que o Sporting visitou o Emirates, naquela eliminatória de Liga Europa, portanto, tem aqui outra oportunidade de se mostrar como central de marcação e de proteção da grande área. O Benfica teve um jogo sem história, o que até é positivo, tendo em conta que vinha de um empate frente ao Casa Pia, que deu muito que falar. Na 29ª jornada, os encarnados venceram o Nacional por 2-0, um resultado que foi construído em 14 minutos, graças ao ataque de roda pequena composto por Sheldro, Prestiani e Rafa. A partir daí, iniciaram-se várias negociações com o golo, nenhuma delas concluída com sucesso. Rui Malheiro, pode o Benfica ficar satisfeito com a goleada exibicional? Não foi bem uma goleada exibicional, estaríamos a ser um bocado excessivos. Creio que o Benfica ganhou por 2-0 e ganhou muito bem, podia ter ganho por 3 ou 4-0, isso sem dúvida nenhuma. Houve momentos, principalmente na primeira parte, em que concordo inteiramente contigo, vimos um Benfica muito solto em relação àquilo que tínhamos visto nas últimas jornadas, uma equipa capaz de chegar com qualidade às zonas de finalização, e a verdade é que também para isso contribuiu o facto de aos 14 minutos estar a ganhar 2-0, praticamente em 3 oportunidades marcou 2 golos, e curiosamente, e não é mesmo por acaso, a equipa do Benfica é outra com Dedic e Prestiani a fazerem o corredor direito, porque aumenta a capacidade de associação e também de perfuração, porque o Prestiani fez um jogo brilhante enquanto esteve em campo, e também Barreiro neste momento, para surpresa ou espanto geral da maior parte dos adeptos do Benfica, é claramente um jogador que é uma unidade indiscutível, mas volto a frisar, como médio centro, não como segundo avançado, mas não por aquilo, pelo bom futebol que pratica, é sobretudo um jogador com uma disponibilidade física praticamente titânica e extremamente belicoso na pressão. Vale a pena olhar para os 2 golos do Benfica, o primeiro a surgir com a tal capacidade que o Barreiro e o Rios têm para disputar duelos, e neste caso em zona adiantada, e depois a ligação feita entre os 3 pequenos, grandes jogadores que há pouco salientavas, que foi o Rafa a receber a bola, a aproveitar o passe do Rios, o passe duelo do Rios, para servir o Prestiani na direita, e depois também uma defesa em berro por parte da equipa do Nacional, muito espaço para o Prestiani cruzar e o Sheldro para o segundo posto a surgir completamente sozinho nas costas do Alan Nunes. E depois o 2-0, e reparar que a equipa do Nacional, entre o 1-0 e o 2-0,
foi talvez o seu melhor período, talvez não, foi mesmo o seu melhor período na primeira parte, quis ter bola, quis construir desde trás, mas o Benfica depois foi letal. E creio que o segundo golo é um bom exemplo daquilo que o Benfica devia fazer mais vezes, ou seja, o António Silva buscou o Dedic sem estar profundo, o Dedic teve a capacidade de atrair o Zé Gomes, que acaba por ficar a meio do caminho e depois lança na profundidade o Bresciani. Com isto também destacar má definição da última linha por parte do Nacional, que também estava adiantada, e depois a necessidade do Zé Vítor deslocar-se central para a esquerda para cobrir o Bresciani, que lhe deu um verdadeiro nó cego, e depois ofereceu ao Rafa o segundo golo. A partir daí, e na primeira parte, só deu Benfica, volta a salientar futebol solto, boas associações, busca do 3-0, António Silva perto do golo, Bresciani envia uma bola ao poste numa das suas incursões pelo corredor central, noutra acaba por isolar o Rafa, que procurou oferecer o golo ao Pavlidis e a jogada acabou por não resultar, mas na verdade é que na segunda parte a equipa do Benfica abrandou muito o ritmo, permitiu à equipa do Nacional tornar-se muito mais afoita e até perigosa do ponto de vista ofensivo. A verdade é que nesse período o perigo do Benfica surgiu sempre através de Sheldrup, e Sheldrup continua a ser o elemento mais desequilibrador da equipa do Benfica, mesmo com o Bresciani a exibir-se a um nível muito alto, porque Sheldrup obriga Kaique a uma grande defesa, ganha a grande penalidade, e salientar aqui a forma como o Benfica pressionou alto de forma coletiva, que permitiu ao Sheldrup se isolar, mas cá está, Pavlidis a falhar a grande penalidade e a confirmar um momento de quebra psicológica tremenda, e eu creio que é apenas, só marcou um golo nos últimos 10 jogos que fez pelo Benfica, o que é curtíssimo, e comprova que não está claramente bem, mas a verdade é que o despertador do Benfica tocou aos 79 minutos com a quádrupla substituição. Creio que é um alerta para Alvalade e sobretudo também para Rui Borges após o jogo diante do Arsenal, pensar sobre aquilo que José Mourinho poderá fazer e surpreender, que passou obviamente com a colocação do Orsens no meio campo. Mourinho queria colocá-lo com o Rios, mas o Rios estava com problemas físicos e obrigou o Enzo Barrenechea a entrar, mas sobretudo a colocação do Leandro Barreiro como segundo avançado, se quisermos. Continuo a achar que não é a posição dele, mas não ficaria totalmente surpreendido que surgisse como titular no jogo de Alvalade para, por exemplo, o Rafa poder servir como arma secreta ou até como falsa referência ofensiva, ainda que aí me pareça a menos possível. A verdade é que aí voltou o melhor Benfica, 3 oportunidades claras de golo, Kaique muitíssimo bem. Deixa-me só uma nota final para o Gonçalo Moreira, não merecia ter entrado aos 90 mais 2 minutos e não dar nenhum toque na bola. O jogo estava claramente de feição para o Benfica e o Gonçalo, face a tudo aquilo que tem feito na segunda equipa do Benfica, ter sido e estar a ser, provavelmente neste momento, o melhor jogador da segunda liga, merecia pelo menos ter tido 10, 15 minutos para mostrar o seu futebol e participar na festa de forma ativa e não a ver o jogo desenrolar-se nos 2 minutos finais da mesma partida. Pareceu quase uma manobra de promoção às meias finais da Youth League contra o Clube Exatamente. Rouge. Tomás, bons sinais que o Benfica deu antes do derby? Sinais melhores do que contra o Casa Pia, sem dúvida, desde logo porque o principal trabalho de José Mourinho até se reflete mais na forma como o Benfica pressiona, mas dependendo de alguns jogadores estando ou não presentes em campo. E esta equipa escolhida por José Mourinho tem claramente perfis mais adequados para o que pretende o treinador do Benfica, desde logo com Bresciani em vez do Lucabacchio, e o segundo gol é um exemplo de determinação sem bola de Bresciani, acreditando na jogada para forçar o erro de Zé Vítor, e depois em corredor central o Richard Rios e o Leandro Barreiro. Desta vez ainda saiu o Austin, se veremos para Alvalade, porque o primeiro gol do Benfica nasce de uma pressão alta em zona central que termina com a recuperação do Richard Rios e depois o Rafa encontra o Bresciani. Portanto, o Benfica encontra-se a ganhar porque na forma como defendeu foi autoritário, conseguiu travar o Nacional, que obviamente é uma equipa que corre mais riscos do que o Casa Pia, e isso também ajudou à forma como o Benfica se impôs desde cedo, e também com níveis de eficácia não tão vistos ultimamente. O Benfica estava a ganhar por 2-0 logo nos primeiros 15 minutos e a tarefa ficou bem mais simples. A partir daí, isto na primeira parte, o Benfica conseguiu ter boas dinâmicas pelos corredores laterais, Dal e Sheldrup, a um bom nível, também com o movimento de aproximação de Rafa várias vezes
para combinações. Rafa foi outro dos destaques, quer por estas combinações no lado da bola, quer também por conseguir ter presença dentro da área. Aliás, marcou novamente no Estádio da Luz. Em relação à segunda parte, já foi um bocadinho mais monótona, tirando alguns movimentos do Sheldon, do Bresciani. Fica sobretudo um Nacional que tentou, mas não conseguiu, ou raramente conseguiu, e uma sequência altamente negativa do Pavlidis, que se calhar está a fazer os últimos meses no Clube da Luz. Veremos, mas é um jogador que parece estar a entrar numa fase de fim de ciclo e poderá estar aqui a oportunidade para o Benfica vender o avançado grego, até por fatores de idade. Depois, em relação ao Gonçalo Moreira, também pensava, até pela forma como foi enquadrada a convocatória para o jogo, que ia ter mais minutos dados por José Mourinho, até porque se olharmos para o lado, Sheldon e Bresciani são dois ótimos exemplos do que a continuidade pode trazer. Claro que o Gonçalo Moreira estaria a dar os primeiros passos, mas no cenário atual da época do Benfica é realmente estranho que não se aproveite a irreverência, a juventude, o cenário, tudo. É um jogador que tem alguma mística dentro dele, o Gonçalo Moreira, muito futebol, e por isso julguei que o José Mourinho ia dar-lhe mais minutos, mas ficará para o futuro, segundo as palavras do treinador. Uhum. Até porque aquilo que Anísio fez nas poucas participações que teve ao serviço do Benfica, talvez pudesse servir Sim, para desmistificar e alguma coisa sobre em isso, relação aos jovens jogadores. repare-se que o Benfica marca pela segunda jornada consecutiva na sequência de cruzamento e em ambos os lances com o impacto de Richard Rios na grande área. Porque o Richard Rios marca contra o Casa Pia e neste jogo não marca, mas é o movimento de entrada na área do colombiano que liberta o espaço para o Sheldon finalizar na zona do segundo Sem poste. dúvida. É que o Mourinho passou muito tempo da temporada a dizer que o Benfica não tinha presença na área, não era uma equipa forte em cruzamentos, mas se meter gente na área, há sempre mais possibilidade de concretizar estes cruzamentos laterais. E foi isso que faltou em muitos jogos ao Benfica, ter muito mais presença na área do que aquela que tinha. O Sporting de Braga jogou 2 jogos em simultâneo e não investiu completamente no campeonato. Talvez por isso Tomás da Cunha tenha passado por um susto. Gabriel Martínez foi expulso e o Aroca ainda teve uma grande penalidade, aliás, falhada. Ultrapassados os sobressaltos, os minhotos venceram por 1-0. Já contra o Moreirense foi um Braga meio gás, comparando com o registro da temporada. E é normal, porque o Braga dará o tudo por tudo para passar a eliminatória com o Betis. Foi um jogo muito complicado na Pedreira, em que o Braga entra bem, consegue surpreender na bola parada, mas depois não dá a sequência total. Na primeira parte ainda vimos algum Braga, na segunda o Betis foi crescendo e podia até ter vencido. Há um remate muito perigoso do Antony, mas no campeonato é um Braga claramente a tentar gerir as circunstâncias, sendo que, por exemplo, a ausência do Rodrigo Salazar pesa muito na equipa, torna-se um pouco mais dependente este conjunto de Carlos Vicens da dinâmica entre Horta e Paulo Vítor, pelo menos contra o Betis, vimos-los em belo plano. Agora, há impacto Ornicek, parece-me que o Ornicek tem permitido ao Braga, por vezes, sofrer menos golos do que aqueles que vai sofrendo. É, de facto, um guarda-redes que está a fazer uma temporada espetacular, muito completo. O Niakate é mais uma lesão que diminui a solidez e a regularidade do último reduto do Braga. E cria um Portanto, problema, Tomás, é que o Vítor Carvalho foi experimentado ontem e saiu ao intervalo. pois há vários problemas. O Barisic chegou, estava a impor-se e lesionou-se. O Niakate tem uma lesão muito grave e esperemos que Acabou a possa época? recuperar no menor tempo possível, mas Claro não que sim. será para agora, longe disso. E agora vamos ver o Vítor Carvalho. Portanto, é uma eliminatória que está bastante condicionada para o Carlos Vicens. Já nem vou a um dos melhores jogadores, o Rodrigo Salazar, mas sobretudo há dificuldade de construir um setor defensivo que possa permitir ao Braga ser competitivo. Depois, o Gorbi ganhou algum protagonismo, novamente, porque teve altos e baixos ao longo da época, começou como um indiscutível, depois da dupla Moutinho-Grealish foi ganhando rodagem enquanto dupla. O Gorbi fica ligado ao gol do Betis na Pedreira. Veremos qual é a abordagem à segunda mão. Parece-me que o Braga, não levando um resultado positivo, deixou de ser, já não digo favorito, mas deixou de estar numa posição confortável, mas ainda assim é uma eliminatória ao alcance do Braga, porque o Betis também tem muitas fragilidades defensivas. E o Braga, sobretudo nos recuos de Horta e de Paulo Vítor, conseguiu criar essas dificuldades à equipa de Sevilha. E importa relembrar que esse jogo da primeira mão terminou empatado a um gol, apesar dos pontos de espetacularidade do gol de calcanhar marcado por Grealish. Rui Malheiro, tudo se vai decidir no estádio La Carturra.
Sim, e para quem não sabe, o Benito Villamarín está em obras, portanto é quase um estádio emprestado, mesmo sendo um estádio onde o Sporting de Braga já fez história, não contra o Betis, mas diante do Sevilha. Em relação ao jogo da primeira mão, eu concordo inteiramente com o Tomás. A equipa do Betis não preparou claramente a saída da equipa do Sporting de Braga desde trás, teve muitas dificuldades para encaixar na saída do Sporting de Braga, e o Sporting de Braga nos primeiros 20 minutos tem uma exibição muitíssimo bem conseguida, consegue marcar um golo, e é um golo, e perdoem-me a expressão, é um plágio de um lance trabalhado pelo Manchester City do Guardiola, mas a definição do Grealish ao primeiro poste depois do Lagerbilk a ter enganado o jogador que estava na sua área é absolutamente notável. Creio que o Sporting de O Carlos Braga Vicente, se calhar, até foi o autor dessa obra. Não não, sabemos não é bem. todo impossível, não é todo impossível, é verdade, Tomás. E creio que o Sporting de Braga ainda teve ali a oportunidade de fazer o 2-0 nesse período, mas também creio que perdeu bastante com a saída do Diego Rodrigues, porque o Diego estava muito solto na partida, e deixa-me dizer que a falta que foi cometida sobre o Diego Rodrigues justificava, isto obviamente a meu ver, o cartão vermelho para o Amrabat, que não foi por acaso que saiu ao intervalo. A partir dos 20, 25 minutos o jogo mudou claramente de tom, a equipa do Betis foi bem mais perigosa do ponto de vista ofensivo, o Sporting de Braga teve momentos de grandes dificuldades, apareceu o Ornicek mais uma vez ao seu melhor nível. No final da primeira parte, o Paulo Victor tem a oportunidade de fazer o 2-0, e esse momento é um momento que poderia ter sido letal até para a própria eliminatória, mas a verdade é que na segunda parte o Sporting de Braga teve muita posse, tem uma grande oportunidade pelo Grealish num remate fantástico de fora da área, muito bem negado pelo Paulo Lopes, mas a verdade é que a equipa do Betis, mesmo tendo menos bola, foi muito incisiva, conseguiu chegar ao empate numa grande penalidade cometida pelo Gorbi, e a verdade é que, se olharmos até ao final do encontro, a melhor oportunidade também acaba por pertencer ao Antony, já em tempo de descontos, mas seria uma injustiça tremenda para o Sporting de Braga perder o jogo na pedreira. Na segunda mão, vai ser obviamente mais um jogo difícil, mas voltamos a olhar para um Betis que continua a ser inconsistente, continua sem ganhar no campeonato e a ver cada vez mais o quinto lugar a ser apertado. Ontem empatou com o Osasuna e, do meu ponto de vista, empatou muitíssimo bem. Agora, ao Sporting de Braga, e olhando para o jogo do campeonato, sentiu-se, face à rotação muito profunda do Vicente, claramente dificuldades para um futebol muito elaborado. A verdade é que a equipa do Sporting de Braga teve muita posse, mas depois teve muitas dificuldades em chegar com qualidade à zona de finalização. Fiquei um bocado surpreendido com a forma como o Aroca defendeu com linha de 5, baixando o Joarra. Era algo que eu não estaria minimamente à espera, nem nunca estaria nas minhas cogitações que tal pudesse vir a suceder, mas creio que este jogo do Braga mostrou algo muito importante. Demireg Tiknaz foi o melhor jogador em campo, e é um jogador que pode ganhar espaço nesta equipa do Sporting de Braga, independentemente de me parecer que o Gorbi e principalmente o Grealish serão titulares no jogo diante do Betis, mas sobretudo também um jogador que está há muito tempo desaparecido, e que eu não percebo muito bem porque é que está há tanto tempo desaparecido, que é o Leonardo Lelo, acabou também por ter um papel muito importante no melhor período da equipa do Sporting de Braga. O Sporting de Braga chega à vantagem num lance muito bem elaborado pelo corredor direito, com uma finalização do Paulo Victor, que tinha acabado de entrar. Foi a gestão possível que o Vicente fez do Ricardo Horta e do Paulo Victor, mas a verdade é que a grande penalidade que o Gabriel Martínez cometeu e que lhe custou o cartão vermelho e não estará disponível na próxima jornada do campeonato, do meu ponto de vista, foi bastante imberbe, e se Barbero não desperdiça a grande penalidade e a possibilidade de fazer o empate, eu creio que a equipa do Sporting de Braga iria sofrer muito até ao final do encontro para segurar, nesse caso, o empate diante de um Aroca que surgiu muito mais empertigado na segunda parte, principalmente nos 20, 25 minutos finais, a partir do momento em que ficou em desvantagem, mas que lhe faltou mais acutilância do ponto de vista ofensivo. Para terminarmos, Rui Malheiro, sei que queres deixar uma nota em relação às equipas que estão aqui numa zona neutra da tabela classificativa, nomeadamente o Estoril, o Vitória e o Moreirense. Acreditas que a falta de objetivos tem estado a condicionar o nível exibicional?
Não só, mas também. São 3 casos completamente distintos, mas a verdade é que haver um fosso já no caso do Estoril, que é o 7º classificado, de 8 pontos para o Gil Vicente, poderão ser 11 a partir de hoje à noite, e até o Gil Vicente tem a possibilidade, se ganhar em Tondela, de ultrapassar o Famalicão na luta pelo 5º lugar. Eu creio que desanimou, de certa forma, estas equipas. O Estoril vem numa sequência de 3 derrotas consecutivas, a do diante do Futebol Clube do Porto parece-me normal, as diante do Rio Ave e do Aroca já não me parecem tão normais, mas também é verdade que se olharmos para um histórico mais longo, o Estoril só venceu um jogo nas últimas 6 partidas. Eu creio que a equipa continua a ter problemas graves do ponto de vista defensivo. Eu gosto de ver o Estoril jogar, porque o Estoril, sempre que joga, proporciona bons espetáculos e muitos golos, mas a equipa, em muitos momentos, mostra que é demasiado imberbe. E creio que a distância para o quinto, sexto lugar acabou também por trair um bocadinho os sonhos desta equipa do Estoril de chegar um pouco mais longe, não esquecendo também algo que me parece importante, é que o Begraoui e o Rafiki Kitan cumpriram o Ramadão. Foi o período de ambos menos solar, se quisermos, nesta equipa do Estoril, e não é por acaso que o Begraoui, mesmo nestas derrotas, surge como principal unidade pós-Ramadão, e isso é um aspecto muito importante. O Vitória está claramente a pagar aquilo que foi o despedimento de Luís Pinto, e aqui não há qualquer crítica ao Gil Lameiras, há sim uma crítica à política desportiva do Vitória. É certo que a semana passada, com aquele 5-0 ao Tondela, parecia estarmos a ter aqui o renascimento do Vitória, mas só para quem não viu o jogo, é que o Tondela foi um buraco, aliás, teve buracos por todos os lados, e acabou por ser uma equipa muito frágil para esta equipa do Vitória, mas é importante também olhar para o registro recente do Vitória e nos últimos 7 jogos, e nesta parte também inclui um período com Luís Pinto como treinador, a equipa só venceu um jogo, e aquela pressão que foi colocada pelo presidente com a vontade de acabar em quinto lugar não beneficiou nada a uma equipa que tem muitos jogadores talentosos, mas, por exemplo, não pode empatar da forma como empatou diante do AVS. E por fim, o Moreirense. O Moreirense está a pagar o sucesso da primeira volta, e o sucesso da primeira volta afastou vários jogadores da equipa, foram transferidos. Outro foi dispensado, Marcelo, que eu creio que era um elemento muito importante para o equilíbrio do balneário e do próprio processo defensivo da equipa, mesmo já não estando no seu período mais fulgurante, como é normal face à idade, mas a verdade é que nos últimos 10 jogos a equipa do Moreirense só bateu o Rio Ave fora de casa, e bateu com uma felicidade tremenda. E aquilo que temos visto é uma equipa muito limitada em termos de opções e que está a abdicar um bocado da forma como jogou na primeira volta, ou seja, é uma equipa muito mais expectante, uma equipa que procura muito menos a bola, o futebol associativo, chegar com qualidade às zonas de finalização, mas eu tenho que dar aqui uma nota: o plantel não é definitivamente o plantel da primeira volta, e espero que o Vasco Botelho da Costa não seja prejudicado em termos de carreira no Moreirense pelo facto destes resultados terem aparecido. O empate em Famalicão é manifestamente feliz e deve-se sobretudo e principalmente a uma exibição absolutamente fantástica do André Ferreira, que entra no lote de grandes exibições de guarda-redes neste campeonato. Com as lesões, então, até está mais perto do final Sem do dúvida, comboio do que propriamente das equipas de luta pela Europa. sem Depois, dúvida. há um sintoma que eu acho que é comum a várias equipas do futebol português, principalmente aquelas que procuram construir de forma mais ligada. É que o Moreirense, tendo essa saída curta condicionada, depois não tem opções para saída mais direta. Os Isso, extremos são os jogadores mais de bola no pé, embora sejam aceleradores, não vão buscar os espaços. O ponta de lança nunca houve no ponta de lança nunca houve a capacidade de encontrar uma solução para o pós-Skettin, que era uma das grandes figuras da equipa, se não mesmo a maior, na fase inicial da temporada. Portanto, é uma equipa de muita dificuldade em ter alternativas. Não tem jogadores que procurem os espaços, e isso é fundamental para criar situações de vantagem por dentro. ao ponto do Diogo Travassos ter sido adaptado durante alguns minutos à posição 9, o que diz muito das Sim. limitações deste plantel da E equipa do aqui no Moreirense. Moreirense precisa de facto ser extremo, porque é uma das Claramente. melhores soluções. E até te digo, extremo direito ou lateral extremo direito, porque muitas vezes fecha assim com a equipa do Moreirense, porque será nessa posição, é a única posição, aliás, em que o Diogo Travassos tem hipóteses de vir a fazer parte do plantel da equipa do Sporting, e até me causa alguma impressão, ainda que tenha sido uma situação pontual, que o Sporting esteja particularmente feliz com o facto do Diogo Travassos ser utilizado
algumas vezes à esquerda, mas principalmente, como aconteceu episodicamente diante do Famalicão, como falsa referência ofensiva, porque nunca poderá jogar nessa posição no Sporting. E assim terminamos o episódio desta semana. Mencionar que esteve connosco na sonoplastia o Tomás Delfim. Obrigado por ter estado desse lado. Até breve. Até breve, grande abraço a todos. Um abraço.